Olá a todos, vamos dar continuidade à aula de Introdução ao Estudo da Óptica. Nesta aula, falaremos sobre os meios de propagação da luz e os princípios da óptica geométrica. Ao atravessar os corpos, a luz se comporta de diferentes maneiras. De acordo com esse comportamento, podemos classificar os meios físicos como transparente, translúcido e opaco. Um meio é considerado transparente quando a propagação da luz é regular e atravessa distâncias consideráveis em trajetórias bem definidas, como a gente observa nesta representação. O vácuo é um meio transparente, embora outros meios como a água, o ar e o vidro, eles podem ser considerados meio transparentes quando em espessuras relativamente pequenas. Então, essa distância aqui que os raios irão percorrer, dependendo do material, a gente pode considerar esse material como um material transparente, como um objeto transparente. Em geral, objetos colocados através desses meios, eles podem ser vistos com nitidez. Então, a gente consegue visualizar através deles, por isso que a gente define eles como um meio transparente. No caso do meio denominado translúcido, a propagação da luz acontece de modo desordenado e irregular, como a gente observa aqui nessa representação. Assim, as fontes de luz que se encontram após esse meio não podem ser vistas com nitidez. Podemos citar as nuvens, o papel vegetal, o vidro fosco e alguns plásticos como exemplos. Então, os raios de luz que saem desse objeto aqui, eles, ao atravessar nesse meio, eles ficam desregulados. Então, quando eles chegam até o observador não consegue visualizar esse objeto com nitidez. Já quando o meio, de modo geral, não permite que a luz se propague em seu interior, a gente diz que ele é opaco. Nesse caso, a luz é absorvida pelo meio e a energia dissipa nele. São exemplos a madeira, as superfícies metálicas, a terra, o petróleo e a maior parte das rochas. Vale lembrar que essa classificação dos meios como transparente, translúcido e opaco, ela é simplória e feita por razões didáticas, visto que a opacidade de um material, de um meio, ela vai depender de vários fatores, inclusive do tipo de radiação, do tipo de luz que está chegando nele. A gente também diz que o meio é homogêneo quando ele apresenta as mesmas propriedades físicas e químicas em todos os pontos do seu volume. Vamos falar agora sobre os princípios da óptica geométrica. A óptica geométrica ela se baseia em três princípios. É o princípio da propagação retilínea da luz, da reversibilidade dos raios de luz e da independência dos raios de luz. O princípio da propagação retilínea da luz, ele admite que no meio homogêneo a luz se propaga em linha reta. A formação da sombra e da penumbra decorre desse fato. Então, para a gente entender esses fenômenos, a gente vai analisar duas situações. A primeira, a gente vê que uma fonte luminosa pontual, ela produz sombra sobre um anteparo, sempre que houver um corpo opaco entre elas. Então, como a gente consegue visualizar aqui. Então, esse aqui é o corpo que está entre a sombra e a fonte de luz. Como a luz ela não pode fazer uma trajetória curva e contornar esse corpo, no anteparo forma-se uma região sem iluminação. Então aqui no que a gente chama de sombra, né? Por conta da obstrução desse corpo. Se a fonte luminosa ela for uma fonte extensa, a gente vai ter, além da sombra, a gente vai ter outra região com a menor iluminação que recebe o nome de penumbra. Então aqui a gente tem a penumbra e a gente tem aqui a sombra. Uma aplicação desse princípio se dá na formação dos eclipses tanto lunar quanto solar. Outro princípio é o princípio da independência dos raios de luz. Esse princípio diz que os raios de luz que se interceptam, então aqui ó, esse raio de luz está interceptando esse e esse está interceptando esse. Eles não sofrem mudança de direção, mesmo que aconteça esse tipo de intercepção.
Ou seja, então cada um conserva sua trajetória, independentemente da presença do outro. Outra coisa que ele diz é que na região onde esses feixes se interceptam, o que a gente chama de interferência, né, acontece um aumento da intensidade luminosa em relação à iluminação gerada por somente um feixe. Mas mesmo assim, cada feixe continua com suas características constantes. O outro princípio é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Segundo esse princípio, a trajetória percorrida pelos raios de luz é independente do sentido de propagação dos raios. Então, se a gente tivesse um ponto A e ponto B, mas a gente tem aqui uma fonte, um observador, então a luz que é propagada aqui da fonte até o observador, se a gente trocar o observador pela fonte, o raio vai se propagar do mesmo jeito, com os mesmos ângulos, com a mesma posição, descrevendo então a mesma trajetória. Vamos a um desafio. Na figura ao lado, F, tá aqui o F, é uma fonte de luz extensa. E A, tá aqui o A, ela é um anteparo opaco, então ele impede que a luz passe por ele. Pode-se afirmar que 1, 2, 3 são respectivamente regiões D. Então, digita aí nos comentários 1, 2 e 3. O que é que eles são? Que tipo de regiões são? São regiões de sombra? São regiões de penumbra? Digita aí e diz o que são. Por hoje é só. Aguardo vocês nas próximas aulas.